Olá, você que está a primeira vez aqui no canal, meu nome é Noel. Nós vamos falar nesse canal sobre uma pauta, um tema econômico e como ele impacta na vida do ser humano em todos os sentidos, Às vezes nós ignoramos esse assunto, achamos que ele não é tão importante, mas a minha intenção é mostrar, através deste canal, o quanto a pauta econômica ela influencia e ela move a vida do ser humano desde que nós conhecemos a história, nossa história de existência. Então, durante toda a nossa história, nós podemos observar que as decisões das pessoas, na maioria das vezes, não posso dizer que são todas, elas estão ligadas à situação econômica. Por exemplo, quando alguém muda de cidade, quando alguém muda de estado ou até mesmo de país, geralmente é por questão econômica, com a intenção de melhorar de vida financeiramente, ter ou proporcionar uma condição de vida melhor para a família, para as pessoas, e então isso acaba influenciando e impactando, de maneira direta e às vezes indireta a vida delas. De maneira direta, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família que tomam aquela decisão. Agora, de forma indireta, os filhos, por exemplo, desse casal, eles, ou por não entender, ou por não ter uma condição de impor a sua vontade, mesmo que eles gostem do lugar onde vivam, eles vão ter que acompanhar os pais, porque os pais que muitas das vezes tomaram essa decisão por razões econômicas, financeiras. Historicamente falando, como a gente se propõe a falar sobre economia, principalmente no meio cristão, que de uma certa maneira costuma ter de alguma forma algum tipo de preconceito, mas por outro lado acaba de forma indireta ou às vezes sem perceber, tomando as decisões na maioria das vezes por conta desse tema econômico e de certa forma acaba negando isso. Para vocês terem um exemplo historicamente, e através da Bíblia inclusive, Jesus, a gente vai perceber que ele foi traído e a questão financeira, a questão econômica estava ligado nos principais atores que ali articularam a morte de Jesus. Nós podemos ver Judas, que foi diretamente ali, ele foi comprado, corrompido, e ele acabou aceitando uma propina para que ele pudesse indicar quem seria Jesus, para ele trair Jesus. Então ali por 30 moedas de prata nós vemos Judas acabando traindo seu mestre, e foi aquilo que nós conhecemos a história, trouxe no desfecho final a morte de Jesus. Por um outro lado, nós vemos os líderes religiosos da época que não queriam uma mudança da situação cômoda, ou pelo menos que eles já tinham a dominância, já conheciam o governo, eles não queriam que aquela situação se alterasse. Então eles ali foram influenciados de certa maneira pelo poder, não gostariam que a situação tivesse uma mudança muito brusca e articularam a morte de Jesus. Um período mais anterior na história, também como exemplo, não quero esgotar aqui o assunto, nós vamos ver José sendo vendido pelos seus irmãos. O propósito principal, é lógico, dos irmãos José era se desfazer dele, de alguma maneira, por motivo de ciúmes, vamos colocar assim. Só que a situação, o dinheiro, ele acabou fazendo com que, ou influenciando, e fazendo com que os irmãos dele, de José, mudassem de
de alternativa, de opção, e ao invés de deixá-lo ali jogado num poço ou matarem ele, resolveram vendê-lo. E para quem conhece a história, se você não conhece, leia lá no livro de Gênesis, e você vai perceber que eles foram convencidos através do dinheiro a não venderem José, a não matarem José, e sim venderem ele, né, para aquelas pessoas, aquela caravana que estava passando por ali, de ismaelitas, e vendendo ele, eles conseguiriam então atingir seu objetivo e, na realidade, se dar bem duas vezes, né? A gente tem até uma forma popular de dizer que é a conhecida como matar dois coelhos com uma cajadada só. Foi o que os irmãos José fizeram naquela ocasião. Eles tiraram uma pessoa da sua frente, né, que eles não queriam por motivo de ciúmes, e ao mesmo tempo em que eles eliminaram José, com a venda dele eles conseguiram um lucro financeiro. Então, se não fosse a questão financeira, econômica, que o ser humano muitas das vezes ele está, de uma certa forma, ele tem mais afinidade, né, com a ganância, vamos colocar assim, né? O problema da ganância é que na maioria das vezes a pessoa, uns tem muita e outras tem pouca, né? Assim, um objetivo, ou ela se importa mais com isso ou não. A pessoa acaba variando. Mas mesmo que a pessoa não tenha, de certa forma, ganância, ela acaba sendo levada pela questão financeira a tomar certas escolhas que muitas das vezes ela não quer ou não gostaria de tomar. Então, se não fosse esse ponto do financeiro, os irmãos de José talvez não seriam convencidos. Então nós percebemos que a economia, o dinheiro, a parte financeira, ela está ligada à vida do ser humano e ela vai nos forçar a tomar decisões, ou para o bem ou para o mal. Então, como nós vemos no dia a dia que os cristãos, a comunidade cristã, não todas, tem uma parte dela que acaba ignorando esse assunto econômico. Então, nesse canal nós vamos sempre estar falando e lembrando, né, de como a economia ela é importante e como lidar com ela de uma maneira agradável, né, de uma maneira boa, sem que isso impacte na sua vida negativamente, fazendo com que você se deixe dominar por ela, mas ao mesmo tempo dando a devida importância, porque ela faz parte do nosso dia a dia, querendo ou não, né? Quantas pessoas não são infelizes no trabalho, fazendo algo que não gostam de fazer, mas porque precisam do dinheiro para alimentação, para vestuário, para moradia e etc., acabam se sujeitando àquilo simplesmente pela necessidade e muitas das vezes não fazendo algo que gostaria de fazer. Então, para a gente se libertar disso e ter uma visão mais ampla a esse respeito, que nós vamos tratar nesse assunto, nesse canal, né, sobre esse assunto. Então, a princípio é isso. Obrigado, se inscreva se você gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo.